Eu vi isso muito do IFE, porque é um profissional que eu contrato, desse alinhamento, dessa experiência do aluno, ou através de um estágio, e aí você tem vários parceiros aí que fazem essa integração, né, empresa-escola, e a gente percebe isso acontecendo hoje, nesses últimos 10 anos com o IFE e com as demais instituições. No nosso caso específico, a gente tinha ali uma coisa de, inclusive, ser o primeiro emprego daquele aluno. Eu tenho ali uma história de a primeira carteira de trabalho do aluno do IFE ter sido assinada pela nossa empresa. E eu faço questão dessa contratação. Olá, pessoal, nós estamos aqui para mais um Papo Entre Nós e hoje nós vamos conversar com um empresário muito bem sucedido da área de informática, presidente do Sim de Varejo, o Maurício Cabral, que é proprietário da empresa Sim, Sistemas, Ideias e Negócios, que só pelo nome já é inspiradora. Mas ele está aqui para conversar com a gente porque a Sim ela tem uma relação umbilical com essa instituição, porque ela contrata aquilo que nós temos de mais precioso na instituição, os nossos estudantes, os egressos dessa casa. Maurício, seja muito bem-vindo a esse programa e nós estamos aqui curiosos para conhecer a história dessa empresa, as potencialidades da automação comercial, as habilidades que a gente espera dos nossos profissionais de informática na perspectiva de contratação da sua empresa e já agradecer aqui por todo o carinho que você tem com a história dessa instituição e também na contratação desses talentos e da riqueza do nosso instituto. Seja muito bem-vindo, Maurício. Jefferson, eu que agradeço o convite. Eu acho que você foi muito feliz quando você criou essa relação de um umbigo, né, de um cordão umbilical, porque nós nos vemos dessa maneira enquanto empresa de automação, enquanto empresa de tecnologia. O IFE é um grande fornecedor de profissionais para a nossa empresa, então eu estou muito feliz com esse convite, que a gente vai poder contar um pouco dessa história, um pouco dessa relação que nós temos com o Instituto, e conta comigo sempre, a gente está aí para contribuir sempre. E, muito Maurício, feliz. A ideia desse programa é a gente despertar na juventude, né, ainda mais a vontade de querer desenvolver os seus talentos, né? E quando a gente fala de empresas que têm essa relação séria, de compromisso, também não só na contratação, mas com certeza para você ter um profissional hoje atualizado, a empresa também ela precisa investir. Mas antes da gente bater o papo sobre automação comercial, sobre a empresa, fala um pouquinho quem é Maurício, né? Como é que a sua relação, da sua formação profissional e como é que foi até você criar essa empresa tão importante aqui para a nossa região. Jefferson, acho que tem muito a ver a minha história de vida com a criação dessa empresa. Eu venho de uma família de comerciantes, né? A ideia... Você é de Campos? Não, eu sou nascido em Duque de Caxias, no Rio. Meu pai é de Itaperuna, minha mãe de Cataguases, em Minas, mas existia o êxodo rural, as pessoas iam para o Rio trabalhar. Sim. Então, meu pai vem de uma família de comerciantes. Boa parte da minha vida foi envolvido também com a agricultura familiar, porque nós tínhamos ali... Meu pai tinha uma loja de produtos veterinários, que era a Casa do Fazendeiro, Itaperuna, mas nós tínhamos sempre uma vocação de agronegócio, de agricultura familiar. E quando nós voltamos, chegamos aí para Goiânia, Tocantins, com o objetivo de plantação de soja e tudo, e voltamos. Quando nós voltamos para o Rio, o meu pai já não tinha... já estava se aposentando assim, de trabalho, aposentando não de emprego formal, mas de empreender no Brasil. Ele já estava desacelerando um pouquinho, até por causa da saúde dele. Preciso, exatamente. Preciso ter outras experiências da vida sim, para além do trabalho. Né? Exatamente. Então, e aí que começa a minha vida na história da informática. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio de informática na Petrobras, em Macaé.
Então, eu queria... Mas a sua formação é na área de informática? A minha formação se tornou na parte de informática, mas num primeiro momento eu fui autodidata. Então, eu entrei estagiando na Petrobras, gostei, nunca tinha tido acesso à informática. Mas a sua formação inicial... Em administração. Em administração. Em administração. Que tem muita relação, por exemplo, quando a gente fala de analista de sistemas. Sim. O analista é alguém que conhece da tecnologia, mas tem que conhecer do negócio. Então, muita análise de sistemas, por muito tempo, foi uma pós-graduação, lato sensu, para o pessoal de administração. De administração, né? E de economia, pouco de economia, mas principalmente de administração de empresa. E aí, no trabalho, na Petrobras, é que você começa, então, a se formar aí para o trabalho na área de informática. Engraçado que eu entrei, o meu estágio na Petrobras era para administração de empresa e existia uma carência, uma demanda para o profissional de informática, porque não existiam profissionais na área. Então, eu uni ali o útil ao agradável, porque eu falei assim, olha, então teve ali um trabalho voluntário da Petrobras, quem que se candidatasse a, olha, quem quer fazer informática? Eu me candidatei. Então, eu comecei com digitação, operação e cheguei até a programação e até a análise de sistemas e depois eu procurei a graduação. Isso tudo dentro da Petrobras? Dentro do período de estágio. Eu me encantei tanto com a informática, Jefferson, que eu terminava o horário normal de trabalho, que era 5 horas da tarde, e eu ficava até 9, 10 horas da noite traduzindo livros e traduzindo os livros de programação, linguagem de programação, estrutura de programas, que eu pedia para os programadores atuais imprimirem, e eu ali aprendi lógica, programação. Falando de que período, mais ou menos? De 88. 1988. Só para os nossos... 1988. Aqueles que estão nos assistindo, né? 88 eu comecei... O meu primeiro microcomputador que eu tive pessoalmente foi em 1985. Eu estava no último ano da escola técnica aqui, né? E era um TK-85, desculpa, um TK-2000. Olha aí. Mas a gente naquele tempo é bom as pessoas, porque não tinha computador, o computador pessoal estava começando no Brasil, né? Muito. E as empresas também trabalham com grande porte, né? Sim. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, estudar engenharia, comecei a trabalhar também na área de informática. Sim. E aí, porque eu fui fazer engenharia de computação, né? E gostava muito de programação também, naturalmente. Olha que coincidência. Então, 88 porque 87 as primeiras redes de computadores para microcomputadores começaram. Então, assim, é só para as pessoas entenderem que é um tempo ainda que não tinha muito microcomputador disponível para você comprar, era caro, enfim, estava no começo da cultura dos microcomputadores no Brasil, naturalmente. No Brasil não existia, a gente só encontrava isso exatamente. Em 87 eu fiz o processo de seleção de estágio. No comércio não existia computadores, e só nas grandes empresas, estatal, ou nas empresas SA, e na rede bancária. A formação de profissionais de só em São Paulo. Era muito, muito restrito, né? Só em São Paulo. Então, eu saía de Macaé, eu fui praticamente autodidata, porque não tinha cursos em Macaé ou no Rio para isso. Então, só em São Paulo. Então, era muito cansativo. Eu só fui fazer cursos em São Paulo, que eu fazia finais de semana depois de 2 anos. Mas eu já sabia programar, já sabia... Mas olha, Maurício, só para a gente despertar aqui, né? Hoje, aqui no nosso Campo Centro, no nosso campus Bom Jesus, nós temos uma engenharia de computação. Olha aí, nós perfeito. Temos também bacharelado em sistemas de informação em Itapiruna, aqui também no Campo Centro. Curso técnico de informática, nós temos em vários dos nossos campos. Então, assim, hoje, como a oportunidade para entrar nessa área tão rica, né? Mas já foi muito difícil, né? Era muito difícil. Muito escasso. Muito escasso. O nível de informação não existia. E o que a gente fazia, propriamente dito, era pegar os livros, traduzir. No meu caso, eu aprendi 2 coisas, como eu te falei, e para mim foi fundamental. Inglês, eu aprendi o inglês e aprendi a desenvolver sistemas, banco de dados, etc. Olha, o seu curso de sistema de informação, eu sou o maior, assim... Ela é a empresa que mais contrata, o seu curso que eu mais contrato é o de sistema de informação. Que legal. Porque eu consigo pegar o teu aluno, o formando, e aplicar ele diretamente no meu negócio.
Nós já vamos falar sobre disso isso, também, mas agora conta um pouquinho a história da SIM, Perfeito. desta empresa. E aí você vai contar agora como é que é esta relação com a nossa escola. Sim. E a SIM, ela tem 28 anos de existência. Conta um pouquinho como é que foi, porque isso inspira também aos nossos estudantes. Quem sabe, alguns vão trabalhar em empresas como a sua, mas tem outros alunos que podem também criar startups, ser um empreendedor, partir para outras ações também. Então, ações como essa que você teve, isso pode inspirar muitos outros. Como é que foi criar assim e como é que é a história dessa instituição? Isso acontece? Isso acontece. Isso é ao vivo. Aqui é online. o Jefferson, eu posso dizer que o que eu comecei em 87, 88 até 92 foi uma startup. A gente hoje deu o nome de startup. E não foi só o Bill Gates ou o Jeff Bezos que começaram na garagem de casa, nem o cara da Apple. Né? Foi todos nós. Eu também comecei no meu quarto. O meu primeiro cliente foi o meu oftalmologista, que quando ele soube que eu desenvolvia sistemas para a Petrobras, ele, poxa, se você desenvolve sistema para a Petrobras, desenvolve sistema para a minha clínica. Ah, é? Foi um convite desse jeito, e aí eu vislumbrei a automação comercial, a informatização, e essas pessoas não tinham acesso a softwares. Então, você era o estagiário da Petrobras. Eu era o estagiário da Petrobras, que depois eu fui contratado por um processo seletivo. Sim. E aí me tornei programador da Petrobras, desenvolvi softwares não só para o setor de compras da Petrobras, mas para o setor de turbinas da Petrobras. Sei. E para a área de perfuração da Petrobras. A injeção de nitrogênio líquido nas perfurações de petróleo. Que legal, que experiência, hein? Sim, a gente fez. O software de compra que eu desenvolvi, o reajustamento de preço, que a gente tinha uma inflação de 60%, 84%, a Petrobras comprava com empenho. A juventude não sabe o que é isso, Maurício. Não, para reajustar preço, só né, para não ter sabe, uma ideia, exatamente. hoje nós estamos falando que já é exorbitante, 13,5% ao ano. Absurdo. Nós estamos falando aí de 84, chegamos a ter 40, 45% 60% por mês. Por mês. Isso é uma outra história, né? Então, as economistas da Petrobras... Não, e me disseram, e é verdade, você confirma, que em virtude disso, quer dizer, o caos às vezes pode ter coisas positivas, né? O sistema bancário brasileiro tornou-se um dos mais sofisticados do mundo, justamente por essas crises galopantes da economia. Exatamente. Né? A automação comercial também participou desse processo, Jefferson, porque você tinha um processo de etiquetar preço de supermercado diário. Então, a automação comercial, naquele processo, ela foi muito importante, porque, inclusive, teve uma legislação que permitiu você etiquetar a gôndola em vez de botar o preço no produto. Sei. Então, a automação comercial ela é presente no sistema financeiro brasileiro com muita eloquência, com muita participação. Ele é um protagonista nesse sentido, a automação comercial no Brasil. Aí você estava programador da Petrobras, o seu oftalmologista colocou um desafio para você. Informatiza a minha clínica. E aí começou a você perceber que você poderia montar um negócio. Sim, foi através dessa demanda, porque ele também era diretor de uma clínica, que era São Lucas, lá em Macaé. Então, então sua empresa começa em Macaé. Sua história empresarial e profissional começa em Macaé. Porque lá estava estabelecido a Petrobras, onde era demandado o profissional do nosso, quem optava por informática, a gente tinha demanda para lá. Então, a partir daí, Jefferson, foi o meu oftalmologista, que era diretor de uma clínica de saúde. Então, nós informatizamos o plano de saúde, a clínica toda, e todos aí informatizamos todos os oftalmologistas. Daí, informatizamos todo o comércio de Macaé. O comércio de médio, grande porte em Macaé já usava os meus sistemas, porque eu fui conhecendo o contador dessas empresas. Depois eu desenvolvi um sistema para folha de pagamento. Caramba. E aí li toda a CLT, li todo o código, li todo o livro de ICM do Brasil, li todo o livro de CLT, e aí eu ia desenvolvendo softwares específicos. Mas então, conta aqui, quando é que você contratou o primeiro funcionário porque fazer isso tudo? Olha, com
3 anos, com 2, 3 anos, eu já estava contratando pessoas. Então, quer dizer, os primeiros 3 anos era você... Só eu, dentro do meu quarto, desenvolvendo sistemas. E aí como todo... surge assim. Sim. Aí você decide vir para Campos. Sim, fui O convidado. que te moveu vir para Campos? Olha, foi um misto de entre um convite e uma carteira de clientes. Era uma rede de supermercado que precisava de soluções, ela estava se estabelecendo em Campos, essa rede de supermercados. Sim. E, por uma coincidência muito grande, o presidente da Associação Comercial e o presidente da CDL, que nesses encontros de associação comercial, hoje estou vice-presidente da SIC, mas participo desse também, além do Sindivarejo, né? Eu sou associado da Associação Comercial de Macaé há 35 anos. Então, e nesses encontros, olha, você tem uma empresa de tecnologia, de sistemas, você tem que vir para Campos. A minha esposa era daqui, né? Minha esposa mora aqui, meu filho, né, nasceu aqui. Então, vai para Campos, porque lá você tem uma demanda muito grande. Então, comercialmente falando, o comércio de Macaé, do interior do Rio, todo mundo sabe disso, a maior cidade do interior do Rio, era muito forte. Então, eu tinha já uma carteira estabelecida em Macaé e Cabo Frio, e a gente abriu uma filial aqui em Campos. Então você manteve Macaé e abriu uma filial aqui. Sim, então depois eu passei isso para os meus sócios, porque eu quis sair um pouco da estrada, até por qualidade de vida, sim. E aí a gente estabeleceu aqui em 99 e estou até hoje aqui em Campos, gerando emprego, gerando... E a sua relação, como é que você descobriu o IFE como uma possível potência? Nesse tempo, nós estamos falando provavelmente ainda de Escola Técnica Federal de Campos. Federal, era depois Escola Cefet, Técnica Federal, depois Cefet, né? Essa história eu conheço. Como é que foi aí, você tem essa relação com a nossa instituição? Olha, na verdade, foi um casamento muito feliz, eu posso te falar com toda a propriedade disso, Jefferson, porque eu tinha demanda de contratação de pessoas nessa área de tecnologia, e o IFE, ele era o único que entregava os cursos de tecnologia. Só para você ter uma ideia, o meu gerente hoje, meu gerente de suporte, ele está comigo há 12 anos, vai fazer 13 anos esse ano, e ele é um aluno do IFE. Ele é uma pessoa que trabalhava no comércio, ele trabalhava em empresas de eletrônicos, soldando televisores, equipamentos eletrônicos, teve o sonho de fazer programação no IFE, eu não conhecia ele então. Sim. Nós fizemos um anúncio no quadro de aviso, porque há 10, 12 anos atrás... Aqui da nossa escola? Da escola técnica, aqui do centro. Do Campo Centro ali, nós colocamos um aviso pedimos autorização para colocar ali, olha, estamos contratando profissionais na área de informática, ele visitou o nosso escritório e está com a gente há 13 anos. Só para você ter uma ideia, ele é o nosso gerente de suporte, ele desenvolve muito boa, acho que quase todos os pacotes que hoje a desenvolvimento ficou com ele, que é o Felipe Ribeiro. Não pôde estar aqui conosco hoje, porque pela demanda de trabalho que a gente está tendo hoje lá. Mandou um abraço para você. Mande outro para ele. Mandou um abraço, ficou muito feliz. Felipe, eu quero te entrevistar na próxima vez. Pode chamar. E antes do Felipe, a gente já contratava. Né? O Felipe ele é um exemplo de como que é possível qualquer profissional, qualquer aluno está à frente disso. Nós tivemos outros profissionais do IFE que passaram pela minha empresa, que são hoje donos do negócio. Que coisa legal. Então, isso é muito legal, porque a gente tem essa história, tá, Jefferson? O meu funcionário, ele encontra na SIM uma escada para ele ou continuar crescendo com a empresa ou adquirir um novo negócio dele. E foi o que aconteceu. Eu tenho profissionais que vieram do Espírito Santo, estudaram com vocês no IFE, trabalharam comigo e, por querer estar próximo da família no Espírito Santo, ou em Cardoso, ou em São Fidélis, ou, enfim, na região aqui, eles foram e são donos do negócio de tecnologia, fazendo o que a minha empresa faz em Campos hoje. Que legal. Então, a gente tem esse legado como empresa e a gente fica muito feliz. Agora, Maurício, qual a sua percepção como empresário, sim, tecnológico? Como é que você percebe esse estudante, esse egresso da nossa instituição, quando chega na sua empresa? Qual a sua percepção? Ele está bem formado? Ele está mediamente formado? Faltam elementos? Qual a sua percepção deste profissional que está se formando aqui nessa escola? É para falar a verdade, sabe, Maurício? Sim, eu vou falar. Não precisa... Aqui a gente é um papo entre nós papo. para a gente poder também estar se aprimorando enquanto instituição, enquanto instituição formadora. Né? Olha, Jefferson, eu vou te falar
com muita propriedade sobre isso. Até porque quase todos os nossos profissionais, nesses 20 anos, poucos vieram que não do IFE. Então, e claro, o curso mesmo, a gente observou o crescimento do IFE em relação a isso. Normalmente, sempre foi uma coisa muito acadêmica. Eu sou aluno de UF e sei que a coisa era muito acadêmica. Não existia ali, naquela época, 20 anos atrás, aquela preocupação do alinhamento com o mercado de trabalho. Mas isso se tornou muito visível nos últimos anos aqui da instituição. Eu falo nos últimos anos com margem assim, de mais de 10 anos. Existiu uma preocupação, eu acho que isso de uma forma geral, mas eu vi isso muito do IFE, porque é um profissional que eu contrato, desse alinhamento, dessa experiência do aluno, ou através de um estágio, e aí você tem vários parceiros aí que fazem essa integração, né, empresa-escola, e a gente percebe isso acontecendo hoje, nesses últimos 10 anos com o IFE e com as demais instituições. No nosso caso específico, a gente tinha ali uma coisa de, inclusive, ser o primeiro emprego daquele aluno. Eu tenho ali uma história de a primeira carteira de trabalho do aluno do IFE ter sido assinada pela nossa empresa. E eu faço questão dessa contratação, e vou te explicar por quê. A automação comercial, ela é um misto de vários conhecimentos. Ela não é um conhecimento pedagógico que você tem uma faculdade de automação comercial. Mas é claro que eu vou dar uma preferência para o aluno que está estudando sistemas de informação, administração de empresa, etc. Mas, principalmente, sistemas de informação, por quê? Porque eu preciso que ele tenha esse conceito da informática, protocolo de comunicação, rede, sistemas de informação, sistemas operacionais, ambientes operacionais. Mas ele não tem ali, às vezes, nenhuma experiência com automação comercial, mas isso cabe a gente enquanto empresa. Então, quando eu pego esse aluno formado por sistemas de informação e levo ele para a minha empresa, e eu prefiro que seja o primeiro emprego dele, ele vai passar por um processo comigo, pelo menos, ele vai ficar 2 semanas comigo, e eu faço questão que ele fique 2 semanas comigo direto. Depois é que ele vai para o Felipe, que ele vai conhecer a parte operacional do nosso escritório. É mesmo? Sim. Eu começo com esse aluno a história até do talão de nota fiscal. É por ali que eu começo. Você conta a história da automação. A história. E eu aprendi isso com os alemães lá na Petrobras, quando eu trabalhei no setor de turbinas da Petrobras. Quando eu entrei na Petrobras, um alemão, que era o meu chefe, ele fez questão de desenhar toda a estrutura da empresa para chegar até onde que eu estava. Isso foi muito importante para mim e eu levo isso. Eu conto, quando a pessoa vem fazer um estágio comigo do IFE, de Sistema de Informação, eu falo da relação entre produto, desde a fabricação de um produto, quando ele é fabricado, quando ele vai para um atacado ou um distribuidor, o talão de nota fiscal que se dá à relação da compra de mercadoria, o código de barra dos produtos, por que existiu o código de barra dos produtos, e aí a gente fala um pouco do comércio. E como facilitou, né? Facilitou demais. Você não vê hoje um comércio funcionando sem um código de barra ou um código interno de produtos. Sim. Não existe isso, né? Então, a automação, por isso que eu falo que a automação comercial é um protagonista do desenvolvimento econômico de qualquer país, de qualquer cidade. Então, essa história, a gente faz questão de pegar aquele aluno e criar essa história com ele. Então, nessas primeiras semanas, 10, 15 dias que ele fica comigo, ele já tem uma noção muito holística. E aí, é muito engraçado, Jefferson, porque é o seguinte, naqueles 15 dias, ele vai na padaria, ele vai no supermercado, ele vai numa loja e ele volta no dia seguinte, enquanto naqueles dias, olha, eu vi quando eu fui comprar ali um pão que veio o código de barra daquele pão, o código de barra é diferente, eu não observava isso. Ele pega um cupom fiscal, ele já observa o cupom fiscal. Então, você já vê essas particularidades. Agora, isso é muito legal. Hoje a gente vê, nós temos o código de barra, o QR Code, que foi uma outra revolução importante que a gente, né, que consegue colocar muito mais informações numa único, vamos chamar um ícone, um espaço, numa única representação gráfica. O RFID, que é uma outra tecnologia. A gente hoje está falando, por exemplo, em lojas como Amazon Go, onde você já não vai ter nem a figura do caixa, quer dizer, o momento que você
vai comprando os produtos, você tem um sistema de câmeras com inteligência computacional que detecta quando você tira da gôndola ou quando você devolve. Sim. E, ao passar pela uma caixa virtual, você já está tudo computado. Que desafio computacional, né? Exatamente. Quais são os desafios que você tem percebido, os avanços, no sentido até de fazer com que essa nossa juventude que está hoje interessada na área de computação, na área profissional, se despertando para essa área, quais são os desafios que estão postos hoje para a automação comercial? Sim, olha, você foi muito feliz em citar esse exemplo, porque você conseguiu resumir quase 30 anos de automação comercial, porque o primeiro PDV foi criado em 1986, o primeiro caixa PDV, 1986. Quem tiver alguma curiosidade aí, vai no Wikipedia, bota o seguinte, automação comercial, que vai ver um pouquinho do que a gente está falando aí. E é exatamente isso daí. Você vê que na automação comercial, aquele profissional, ele começou... A coisa do supermercado que você citou, do RFID, ele começou até com aquela porta tipo do banco. Você tinha que passar pelo carrinho ali e o leitor, ou aquela porta em cada caixa, ele lia isso tudo. Só que isso ia se tornar economicamente inviável. Esse é o desafio, respondendo a tua pergunta, que você tem que pensar. Se eu tenho um custo de implantação caro, olha aqui como é que resolveram isso. Desenvolver um custo mais viável. O simples fato de você pegar um produto e botar dentro do carrinho, o próprio carrinho, a entrada do produto do carrinho ou a saída do produto do carrinho, já coloca ele, já soma o produto, já diminui o produto. E você vai ver essas facilitadores assim acontecendo todo dia. Então, quem escolhe fazer um curso de sistema de informação, ele pode estar certo, não desmerecendo qualquer outro, porque qualquer outra graduação ela é importante. Mas quem opta por esse, que é o assunto que a gente está falando, por essa linha de sistema de informação, a inovação, Jefferson, ela se dá o tempo todo, 24 horas. Hoje eu tenho a minha empresa, eu estava aqui enquanto a gente estava batendo o nosso papo, antes de começar o nosso podcast, eu estava vendo aqui a minha empresa hoje, os atendimentos que já estavam marcados na minha agenda, os atendimentos já tinham dado, o feedback de cada cliente já na palma da mão. E isso era impossível há pouco tempo atrás. E você vai ver que a velocidade que isso está acontecendo é muito grande. Então, a automação, o sistema de informação, ele é um desafio diário, tá? O aluno que vai para essa pasta, ele tem o desafio todo dia de trazer inovação, e as inovações são simples, tá? Não precisa pensar em coisa faraônica, não. Soluções simples que você vê no dia a dia, que você fala o seguinte, você vê muitas startups que às vezes que surgiu, olha, minha esposa foi fazer isso e ela teve dificuldade de ter acesso àquela informação. Bingo. O cara do aplicativo de transporte, o cara do aplicativo de táxi, o aplicativo de alimentação, o aplicativo, enfim, de consulta. Então, você vê que são baseados em soluções. Agora, Maurício, simples assim. É um grande hoje, desafio, né? Você destacou bem, hoje o número de profissionais de informática formados no Brasil não dão conta das oportunidades que estão abertas para os brasileiros. Sim. Mas só tem um agravante. Isso está ocorrendo no mundo inteiro. No mundo inteiro. E aí, qual é o agravante? O agravante é que parte dos nossos talentos, especialmente aqueles que dominam a língua inglesa, retenção de talentos, eles estão indo para o exterior. Sim. Ou estão sendo contratados para trabalhar em suas casas, aqui no Brasil, aqui em Campos, eu tenho notícias, em qualquer lugar, estou dando Campos como exemplo, nós estamos aqui, mas Bom Jesus, Itapiruna, mas sendo contratado por empresas canadenses, europeias. Sim. Isso é fato, tá? Então, reter esses talentos não é algo muito fácil, né? Eu estava conversando com um outro, até servidor dessa casa, né, que ele estava tentando uma licença, porque ele recebeu uma proposta de trabalhar numa outra empresa, né, enfim, ele ia fazê-lo, e tinha recebido eu acho que ele me falou, eu não vou falar cifra para não ser, para não estar pensando algo diferente, mas eu acho que foi em torno de $10 mil mês.
Ele só não conseguiu porque ele não dominava o inglês. Mas passou a ser um estímulo para ele. Eu acredito que ele vai resolver isso rapidinho. Resolver logo isso. Então, assim, é uma área muito promissora. E você está citando o bacharelado em sistemas de informação, mais a engenharia de computação, a ciência de computação. Quer dizer, a área da informática, da tecnologia, área de rede, computadores, segurança de dados, ciências de dados, são coisas assim com muitas oportunidades. Agora, deixa eu falar uma pergunta para você. Você só contrata os alunos nossos do bacharelado de sistemas de informação, ou você também já contrata também os nossos alunos do curso técnico? Muito bem. Já contratei, num primeiro momento, na época de escola técnica, principalmente os técnicos de informática. O técnico de informática da escola técnica. Porque, no caso seu, são desenvolvedores de sistemas, né? Sim, porque o seu técnico de informática, na verdade, ele foi a minha maior contratação. Hoje eu contrato, porque nós definimos que o primeiro time lá do escritório, eles teriam graduação. Sim. E aquele técnico que trabalha conosco, a gente provoca para que ele termine o curso técnico e procure a graduação. A gente motiva isso internamente. Legal. Né, com campanhas. Agora me diz uma coisa aqui, já indo para o final do nosso bate-papo. A gente pensa que é muito tempo, mas passa rápido. Passa rápido, né? Pois é, mas você como empresário, você tem aqui a questão do primeiro emprego. Eu vi que você tem uma certa preferência por pegar o aluno com o primeiro emprego. Nós até agradecemos, porque muitas vezes tem empresas... porque tem empresas que... o jovem, você tem pelo menos 2 anos de experiência. Mas como é que eu vou entrar no trabalho se todo mundo espera que eu tenha 2 anos de experiência, né? Mas quais são, e eu estou falando para você falar aqui para o nosso estudante, quais são as características, sejam elas comportamentais, sejam elas de competência tecnológica, o que você, ao entrevistar um potencial profissional, seja ele para fazer estágio, seja ele para ser um profissional da sua empresa, um trabalhador da sua empresa, o que você daria dica para a pessoa tentar desenvolver? O que você busca nessa pessoa? O teu olhar destaca quais características de personalidade, de conhecimento? Dá umas dicas aí para o pessoal estar mais atento. E vou dar um spoiler aqui muito legal, porque isso é importante. É claro que a capacidade técnica é importante, é claro que a formação técnica, como ele se portou como aluno, como que ele concluiu, as notas dele, etc. Porque você procura bons profissionais. E isso está chegando num nível muito equilibrado. Então, principalmente comportamentais. Principalmente relacionamento e comportamental. E na entrevista a gente vê muito isso, Jefferson. A gente já, numa entrevista, como eu contrato há 28 anos, você já tem perguntas, e não são pegadinhas, não, são perguntas bem diretas, são perguntas bem... então, comportamento e relacionamento. Agora, uma característica dessa pessoa que está dando primeiro emprego, e eu falo isso para o empregador, para o cara que vai empregar, não deixe de dar essa oportunidade, que essa pessoa ela começa com gás, com motivada, não que os outros profissionais não tenham ou que estão mais tempo, mas ele está vendo que aquela é a oportunidade de ouro para ele. E a gente sempre fala mais comprometimento do que envolvimento. Olha, uma das características que eu faço na minha entrevista, eu falo, olha, que legal, você viu a nossa vaga de emprego, né? Já visitou o nosso site, não já? É o mínimo que a gente espera dele. Já viu nossa visão, missão e valores? E aí você já vê se essa pessoa está comprometida ou não. E é muito legal isso, porque se a pessoa vai procurar uma vaga de emprego, saber visitar o site da empresa, visitar o nicho de mercado, pesquisar sobre o nicho de mercado, ver visão, missão e valores e ter isso decorado, isso é muito mais bonito ainda. Já mostra que a pessoa está bastante interessada. Já mostra que a pessoa está interessada. E aí você observa, já na primeira entrevista, comprometimento do que envolvimento. Então, é claro que a pessoa no currículo fala que, olha, não, a gente quer trabalhar em equipe, que a gente quer desenvolver junto com a empresa, quer crescer com a empresa. Mas quando essa pessoa já chega numa entrevista de emprego falando da nossa missão, visão e valores, olha, eu não sabia de automação comercial, mas fui ler a respeito. E é um bate-papo como a gente está fazendo aqui. As nossas entrevistas, Jefferson, são um bate-papo. E a gente vê muito gás nesse jovem. Então, é por isso que a gente está de porta aberta. Eu não sei se foi o Cortella, mas não Sim. Mas foi ou foi ele que
falou sobre isso, né, que tinha uma pessoa que fazia o processo seletivo e ela tinha um quadro atrás. Um quadro, de alguma coisa, uma paisagem. Tal. E ele botava o quadro torto. Eu faço isso no processo de E entrevista. aí Eu faço algumas coisas ele dessas. conversava com a pessoa e saía. E quando ele voltava, se a pessoa consertou o quadro, ele falou, opa, essa pessoa tem um diferencial aí, porque aquilo olha, incomoda. Enfim, são tem algumas isso, técnicas para isso. descobrir se a pessoa se importa, está atenta, né? Sim, Jefferson, eu tenho 3 no meu escritório que eu faço enquanto ele está esperando na sala de reunião, enquanto ele está num processo de entrevista, porque uma das coisas que eu faço no processo de entrevista é simplesmente ele grimpar um cabo de rede, crimpar um cabo de rede. Então, enquanto ele está fazendo ali, eu não vou dar o spoiler, não claro dá, que não. Precisa ser porque técnica, senão né? é técnica. Mas esse é um processo que eu faço durante a crimpagem do cabo de rede. Eu não estou me preocupando se ele vai acertar ou vai errar. Eu falo com toda a propriedade, porque isso eu vou ensinar ele. E eu, inclusive, nesse processo, Jefferson, eu estou até a cola para ele. Olha, se você quer a sequência dos cabos, está aqui, pode colar. Mas o negócio não está na crimpagem do cabo. É o que ele faz antes e depois da crimpagem do cabo. Isso. Que aí eu sei como é que ele vai fazer esse trabalho dentro do meu cliente e como ele trabalha em equipe. Um teste só. E na recepção eu faço uma brincadeira, tipo do quadro, e eu percebo se ele realmente trabalha em equipe. E são coisas assim, e por incrível que pareça, o jovem ele é muito atento, não atento, ele é espontâneo nisso, e isso é legal. Eu sempre falo, Maurício, que nós somos contratados pelas nossas competências cognitivas, pelas nossas habilidades. Muito mais. Mas com 3 meses nós somos demitidos pelas nossas questões comportamentais, pela nossa inteligência emocional. Né? Então, é muito importante que nós tenhamos um ambiente escolar que nós possamos, formativo, que nós temos que pensar o todo. Não pode apenas pensar uma parte. Nós não somos só cérebros, não somos só mãos. Nós somos um conjunto, né, de muitas emoções, de muitas experiências, de muitos talentos. Perfeito. Então, por isso que o Instituto Federal Fluminense tem na sua abordagem pedagógica a formação integral da pessoa humana, por isso a gente tenta preparar as pessoas também na área cultural, na área esportiva, damos oportunidades, né? Na área do desenvolvimento de novos conhecimentos, que é a pesquisa, na relação com a comunidade através da extensão e, naturalmente, a prática nos laboratórios e o ensino conceitual, que são elementos fundantes. Maurício, antes da gente encerrar, e eu já volto aqui para a gente bater o papo final, nós vamos assistir, né, o que está acontecendo no IFE e a gente já volta para conversar com o Maurício e encerrar essa entrevista tão legal e tão dinâmica. Três estudantes do IFE foram selecionados para o programa Community College do Escritório de Assuntos Educacionais e Culturais do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A pré-seleção foi realizada pelo Escritório de Cooperação Internacional do IFE por meio de edital interno. Eles iniciam sua jornada de intercâmbio neste mês de julho, com previsão de retornar em maio de 2024. O programa Jovens Embaixadores, promovido pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, está com inscrições abertas até o dia 13 de agosto. O programa leva estudantes do ensino médio da rede pública para um intercâmbio de 2 semanas nos Estados Unidos. Para outras informações e inscrições, acesse o site jovensembaixadores.org.br. O curso de bacharelado em design gráfico do IFE Campus Centro está desenvolvendo um modelo de ensino que descarta a decoreba do conteúdo e aposta no protagonismo do aluno. A metodologia desenvolvida na graduação foi defendida em artigo apresentado em congresso internacional realizado entre os dias 28 e 30 de junho em São Paulo. Estão abertas até o dia 18 de julho as inscrições para a seleção de 3 bolsistas que irão atuar no projeto Cafés Especiais do Alto Noroeste do IFE Campus Bom Jesus do Itabapuana. Serão selecionados 2 bolsistas de iniciação à inovação tecnológica e desenvolvimento e um bolsista na modalidade colaborador externo.
Os interessados devem se inscrever pelo formulário online disponível no portal do IFE. Estão abertas as inscrições para a submissão de projetos de inovação em torno dos Lab IFE Makers do IFE. Haverá também oportunidade para estudantes que quiserem se candidatar como bolsistas. Poderão submeter projetos servidores ativos do IFE pelo SWAP até o dia 16 de julho. Estas e outras notícias você confere no nosso portal ife.edu.br. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais. Bom, então, Maurício, nós estamos chegando aqui ao final. Você fique à vontade para fazer as suas considerações finais, alguma questão que talvez você se preparou para falar e eu não tive a competência de perguntar, mas fique à vontade agora, dê sua mensagem final aqui e já agradecendo a sua presença, a sua disponibilidade, né, um empresário tão bem-sucedido, uma pessoa tão comprometida com a nossa cidade, então é vice-presidente da SIC, além de empresário de todas as dinâmicas, vice-presidente da SIC, presidente do Sim de Varejo, quer dizer, é uma pessoa que não quer só que a sua empresa seja competente, mas que crie um ecossistema competente aqui em nossa região. Então, dê a sua mensagem final aí, as suas considerações finais. Olha, eu quero primeiro agradecer mais uma vez esse convite, porque é uma maneira da gente mostrar que para aquele aluno que está fazendo esse curso, que escolheu aquele curso, faça, acredite, porque tem demanda de mercado para isso, inclusive local. Você tem cumprido, o IFE tem cumprido, e eu falo, você representando a instituição, com esse dever de casa de formar esse bom profissional, porque a gente vê isso na ponta, tá, Jefferson? A gente vê a formação de caráter moral desse aluno, claro que isso é toda uma construção de familiar e instituição de ensino. Então, saiba que o IFE cumpre esse papel. Eu estou muito feliz e uma colocação que eu quero falar aqui esse é o melhor, a gente vê que hoje nós estamos no melhor ambiente que você pode imaginar enquanto cidade. As instituições estão preocupadas com isso. Esses dias nós recebemos um convite da Coordenadoria de Design do nosso Campo aqui Centro, no Campo Centro, do nosso instituto. No Instituto, foi convidar empresários para avaliar os profissionais de design. Que legal. Então, isso deu para eles um feedback e a gente é sincero nas nossas avaliações. Isso. Então, essa proximidade é muito importante. Então, a gente fica feliz de construir e fazer parte dessa história e estar participando aqui com vocês desse podcast. E eu quero aqui reforçar o convite, claro, né, em nome do Instituto Federal Fluminense, de todas as instituições de educação superior e profissional e tecnológica do município de Campos, o convite para que, assim, tenha um stand na nossa Feira de Oportunidades, a Sexta-feira de Oportunidades, que vai acontecer nos dias 21 e 22 de setembro, aqui no nosso Campo Centro. É a maior feira de estágio e de oportunidades de emprego do interior do estado do Rio de Janeiro. E também o Sim de Varejo, junto com a SIC e CDL, para a gente ter um belíssimo de um stand lá para acolher as pessoas e tentar passar as oportunidades e as potencialidades dessas instituições. Convite mais do que aceito. Muito obrigado, porque a gente é parte integrante, vou poder ter a oportunidade de falar sobre isso lá. Eu vou aproveitar, já que o convite foi aberto, eu quero mostrar um pouco da contribuição também, não só da minha empresa, mas como da instituição ASIC, Associação Comercial e Industrial de Campos. Em 2003, Jefferson, nós fomos protagonistas de uma lei que reduziu o ISS de Campos, isso a SIC, sim, e que jogou o ISS para as empresas de tecnologia de 5% para 2%. Isso é legal, informar isso. Que estimula empresas a serem montadas aqui e virem para cá, né? E foi exatamente isso. Então, eu vou aproveitar esse espaço que você, Maurício, teve alguma coisa, na verdade, não é uma informação que era prevista aqui, mas é importantíssima para o município, porque isso torna o município um grande player convidativo para as empresas de tecnologia se estabelecerem na nossa cidade. Aí nós temos vários atores, como a Tec Campus, que tem um trabalho maravilhoso nesse sentido. A incubadora Tec Campus, e eu mando um abraço para o Henrique da Hora, e tenho um carinho por ele incrível, excepcional.
Sou um parceiro, já fiz 2... Já tô tem com várias tô com empresas surgindo Estou lá. com 2 empresas incubadas que eu estou negociando a representatividade para vender a tecnologia deles. Que a gente está legal, negociando, tem uma terceira entrando. Muito obrigado por isso, por esse seu empenho. E é isso que eu queria colocar aqui. Então, nós conseguimos jogar o ISS do município de Campos para 2% para as empresas de tecnologia. Te mando esse material, o Henrique já Legal. tem. E esse é o trabalho que a gente leva, e por isso que eu me envolvo, não só como empresa, mas é uma Porque maneira de eu bom ter... para você, mas é bom para todos, né? É bom para todos, porque a gente pode fazer do município um município voltado Eu para aprendi que ciência a e tecnologia. felicidade é um bem coletivo. Já Exatamente pensou? Você isso. chegar todo feliz na sua família ou na sua casa e está Sim. todo mundo triste. Sim. Agora, Não. como sua felicidade se potencializa quando você chega feliz e as pessoas estão felizes? É uma sinergia de felicidade. Aí vira uma euforia. Exatamente. Que coisa boa, né? Exatamente. Ser feliz tem que ser em multiplicar. conjunto. É isso aí. Muito obrigado, Maurício. E na próxima semana a gente tem mais um Papo Entre Nós. Se você quiser contribuir com alguma sugestão de pauta, por gentileza, deixa aqui nos comentários aqui das nossas redes sociais, da nossa transmissão, enfim, colabore para que a gente possa trazer sempre um tema que mostre o poder da educação profissional e tecnológica, mostre esse ecossistema no entorno da formação de oportunidades para as pessoas, tá bom? Então, até a próxima quinta-feira. Maurício, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Obrigado.